Privatizações é o tema do Além da Notícia e nós ainda não falamos aqui, por exemplo, das estatais estaduais e também municipais que existem espalhadas em todo o nosso Brasil também. Mas vamos lá, eu quero agora aqui me dirigir ao Fábio. Fábio, por que, e muita gente agora vai se remeter a muitas estatais, por que as estatais quebram, falem? Porque se tem denúncias e mais denúncias de desvios, de coisas erradas acontecendo nas estatais, o poder político que ali está, e daí também surge o forte argumento de se privatizar, não é? Mas por que as estatais quebram? Bom, o principal motivo, facilmente citado aqui, é a questão da má gestão. Essa má gestão vem, na maioria das vezes, por conta de interferências políticas. Como se tratam de estatais, estatais muitas vezes nos estados também, como você comentou, onde muitas vezes a interferência política é ainda maior. Por conta dessa interferência, são alocadas pessoas que não entendem do negócio, não entendem de gestão, e simplesmente por, enfim, combinações partidárias e políticas e, enfim, negociações, em que esses gestores são colocados ali sem ter noção exata do que estão fazendo e muitas vezes metendo os pés pelas mãos, né? E acontece, infelizmente, em muitos casos, desses gestores, enfim, falsos gestores, serem também pessoas de má índole, onde aproveitam da sua posição para beneficiar o partido que é afiliado, para beneficiar, enfim, conseguir botar outros colegas para trabalhar ali em diretorias, por exemplo. Então, isso vai gerando um contexto ali dentro da empresa que fica difícil você conseguir cobrar um técnico para fazer um trabalho bom, sabe? Se nem o gestor não está conseguindo cumprir com a sua função. Então, perde-se o controle. Nos estados também acontece, a interferência ainda é maior lá. E é importante frisar que ano que vem temos eleições nos estados, né? Então, isso pode impactar também essa vontade do governo em privatizar as estatais, porque possivelmente prefeitos e vereadores, enfim, que queiram tentar a reeleição, por exemplo, podem se sentir um pouquinho constrangidos de mexer naquele vespeiro ali, sendo que eles estão querendo manter os seus votos. Também, né? Você acha também que a privatização assusta grupos políticos ou aqueles nomes fortes da política que tem ali seus mandos e desmandos em algumas estatais? Com certeza assusta. Tem muitas... Agora, recentemente, a gente consegue notar também que a interferência política deu uma diminuída, né? A gente consegue ver nos ministérios, por exemplo, que o presidente Bolsonaro tem evitado botar simplesmente políticos, deputados, enfim, pessoas partidárias para comandar os ministérios, né, como ministros. Ele tem botado um corpo mais técnico. Mas nas estatais isso ainda não chegou da mesma forma. Então, nas estatais a gente ainda consegue ver uma interferência política grande. Tem partidos, principalmente alguns partidos pequenos do centrão ali, que tem uma relevância média, que ainda tem forte influência em estatais, em agências, enfim, em entidades do governo, e que com certeza estão preocupadas em correndo risco de perder essa influência e perder essa forma de estar em evidência ali, né? Olha, eu vou fazer agora perguntas rápidas aqui, ping-pong, sintam-se à vontade que eles quiserem responder. Olha, a Áurea Amaral é de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Ela, por gentileza, falem aí se a empresa Correios será privatizada. Temos um serviço bem deficitário, experiência própria. E aí tem outra pergunta que vem do Simval, lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Privatizando os Correios, a tendência é termos gasto e mais desemprego? Quem quer falar sobre isso? Primeiro, vou fazer a pergunta invertida da outra. Por que as empresas privadas quebram? Por que o Brasil é recordista em empresas privadas quebrando? Porque lá também tem corrupção, má gestão e ineficiência. Então, transferir da estatal não quer dizer que vamos ter eficiência nas empresas privadas, porque elas também quebram. Tanto é que nós temos lei de recuperação e falência, porque no Brasil é um dos países que mais tem ineficiências nas empresas privadas. Se o Correio for privatizado, vai ser um desastre para o Brasil. Espero que não seja. O Correio tem um monopólio constitucional, só pode ser privatizado, na minha avaliação, com emenda constitucional, ou na pior das avaliações, como o Supremo disse, por lei. Em vários países do mundo, a atividade é de monopólio, porque traz a questão de segurança e correspondência tem sigilo, e você não pode deixar o sigilo das pessoas na mão da iniciativa privada.
Zé Carlos, segura essa aqui, ó. Marcelo de Belo Horizonte, boa noite. Sou empregado de da empresa de saneamento de Minas Gerais, saneamento e saúde. Quem vai cuidar dos pequenos municípios? E quanto ao desemprego? As estatais geram mais de 100 mil empregos. Não, 100 mil, não sei se é mil ou milhões. Para onde vão os trabalhadores? Quando acontece uma privatização, para onde vão os trabalhadores das estatais? Ô Marcelo, tem gente demais trabalhando. É por isso que o custo é alto. Se você tirar esse pessoal, tem que buscar o mercado. Tem que entrar no mercado, disputar o que é o mercado está dando. Vai ver que provavelmente, não sei, Marcelo, se você é funcionário ou conhece um parente que é funcionário. Por isso está preocupado com o cidadão que pode perder o emprego. Se houver excesso de pessoas, tem que ser desempregado mesmo, que é para reduzir o custo e tornar a empresa mais eficiente. E colocar água, como você está dizendo, ou atender pessoas, né, em quaisquer pontos do estado de Minas Gerais. Se ele gasta com pessoal, ele não gasta com a eficiência da empresa, com comprar equipamento e entregar a empresa como adequadamente. As empresas estatais mais preponderantes, estaduais, água e saneamento. Aí, e ele está correto na pergunta. Quem colocará saneamento nos bairros mais pobres? Se o lucro for a razão de ser das pessoas e a razão de ser das empresas privadas. Lá vem o contraponto, desculpa para o doutor César. Basta regular a empresa que foi privatizada. Tirar o lucro, atividade com prejuízo? Não, regular não quer dizer nada disso. Regular não é comandar a empresa. Regular você definir o preço que ela tem que cobrar máximo durante um tempo e você observar o que vai acontecer ao longo de 1 ano ou 2 anos. E aí você pode permitir que ela somente suba o preço de acordo com o que foi a eficiência que ela produziu nesse sistema e de acordo com a inflação. Então, não é um problema nós não estamos discutindo lucro e privatizar. Parece que aqui tem um dilema estranho. Eu privatizo o lucro. Não, são coisas diferentes. É a eficiência do serviço. E eu já uno também uma outra pergunta aqui. A privatização dos Correios não impactaria no preço para o consumidor, nos preços para o consumidor? Claro que vai impactar. Porque é a mesma história. Se você transfere uma atividade que tem função social para uma atividade absolutamente econômica, em que quem compra tem que ter o lucro, não sou contra o lucro num país, porque o país, a Constituição também adotou o sistema capitalista no Brasil. Então, o lucro é inerente à atividade privada. Se ele é inerente à atividade privada, vai aumentar o valor. Isso eu não tenho dúvida. Porém, pode ser que com a saída dos Correios, a gente tenha mais players no mercado, né? E com o aumento da concorrência, isso pode ser que reduza o preço também. Não é um dos argumentos também eficazes da privatização, que é a diminuição do preço por causa da concorrência? Sem a menor dúvida. Ela ocorre por causa disso. A concorrência é fundamental para que você tenha eficiência e preços mais baixos. Isso é que é concorrência, entendeu? Nós temos concorrentes do Correio hoje em dia. Tem FedExpress, você tem DHL, e são extremamente eficazes. Se eu entregar um produto, eu sei que 3 dias depois estou entregue. O que aconteceu com o Correio ao longo do tempo? Sedex hoje ninguém mais usa, pelo menos tem raiva de usar. Estamos com uma greve do Correio agora. Eu estou esperando um produto que devia ser entregue para mim há 4 dias. A greve impede. Afinal de contas, greve impedindo que serviço tem básico... nas empresas privadas, não é só das estatais. Mas nunca vai afetar isso. Se tiver greve, a empresa tem a obrigação de fazer o delivery. E no Correio Comércio Estatal você não faz. Mas o greve faz parte da vida das pessoas, é um direito fundamental, tanto para a iniciativa privada. Aliás, se a iniciativa privada não tiver greve, é que os lucros vão ser... Mas, doutor César, o controle do Estado. Tem que ser contra a empresa, não contra a sociedade. Não contra a população. Correio, e a do Correio está sendo contra a população por causa da greve. Parou. Saiu notas dizendo que foram os dirigentes que induziram que os servidores fossem entrar em greve. Então, os dados demonstram que a direção estimulou a greve, porque os trabalhadores não querem fazer a greve, e sabem que é uma atividade muito importante, não querem fazer a greve. E estão dizendo isso, e me parece que isso é correto, porque eu acompanhei parte dessa negociação. Eu vou pedir aqui o comentário do Fábio nesse aqui. Olha, boa noite. Se privatizar as empresas, os pobres serão privados dos serviços. Estão querendo entregar nossas empresas para as multinacionais, sem falar que as comunidades mais pobres ficarão sem os serviços, pois não compensa para a iniciativa privada. É isso, Fábio? Pois é exatamente essa discussão que a gente está tendo aqui, né? Por isso que eu estou te colocando. Para dar uma amarrada aqui no que a gente falou, esse risco aí tem sido aventado por várias pessoas, né? O próprio Dr. César aqui já falou. Porém, eu não acho que teria essa privatização seja feita de uma forma que exponha tanto a esse tipo de risco, sabe?
eu ainda acho que o governo consegue botar algumas amarras, principalmente no ambiente regulatório, para garantir que o mínimo seja cumprido, por mais que, enfim, a gente saiba que levar água ou levar energia para algumas comunidades mais distantes talvez não seja uma coisa tão lucrativa, né, como a gente está comentando aqui. Porém, eu acredito que para evitar esse tipo de coisa, o governo que está fazendo a privatização tenha formas de controlar isso para também não deixar a população ao léu, né? Mais uma pergunta aqui, o Renato de Taubaté, São Paulo. Oi, Renato, boa noite. Minha opinião é que as estatais são pesados fardos para o país. Salários altíssimos, comparando com empresas privadas, mordomias para funcionários, estabilidade de emprego até aposentar para funcionários que às vezes não fazem por merecer, etc. Na minha opinião, tem que privatizar, sim. O Arthur Carvalho é de Belo Horizonte. Se o governo for eficiente e eficaz, as empresas estatais também o serão para o bem do Caixa do Tesouro e o bem comum, não acham? Edna, de Carapicuíba, São Paulo. Gostaria de saber se houver mesmo a privatização dos Correios, como ficará a situação dos funcionários que lá trabalham. Tenho uma sobrinha e esposo que estão nos Correios há mais de 20 anos, etc. e tal. Algum comentário sobre isso? Eu quero bater palma para o Marcelo antes de tudo. Acho que as estatais que foram privatizadas já respondem isso. Eles entendem que o ser humano é mercadoria, é descartável. Todas as estatais que foram privatizadas demitiram, porque a regra é outra. A regra não é o social, a regra é o pagar pouco, é o pagar menos. Serão demitidos, sim, os trabalhadores do Correio, como foram os das empresas de telefonia, como foram os clubes fechados. É por isso que a função do Estado, a compreensão do que é o Estado é fundamental para esse debate. O Estado não é atividade lucrativa. Atividade privada, sim. E essas atividades que são bem pontuadas não podem ser consideradas como de lucro. Quero apenas contestá-lo aqui, só segundo as informações que eu tenho, essas empresas privatizadas, tanto a Sistema Telebrás quanto a Vale, quando elas cresceram, aumentou também a geração de emprego. É incorreto isso? Não, é verdadeiro pelo seguinte, ela dinamiza a economia. Ela não tem que ser empregadora primária. Mas as atividades que vão ser estimuladas por ela geram as atividades. Consequentemente, geram... O ponto é o seguinte, não é João que trabalha na empresa estatal que vai arranjar um emprego depois no setor privado. Pode ser Pedro. Mas o importante é que quando você privatiza e torna eficaz, ela tem um efeito multiplicador, a economia cresce e o emprego aparece. Emprego e subempregos. Há uma diferença se você ter pessoas subempregadas, terceirizadas, você aumenta consideravelmente, porque a visão passa a ser outra. Não é mais a remuneração digna, mas a remuneração que permite o lucro. Nesse sentido, em quantidade, nós temos, mas em qualidade, absolutamente não. Essa é uma diferença muito grande. E a estabilidade do emprego, me desculpe, é uma das grandes invenções que o Brasil teve, no sentido de que, e o concurso público, de que o Estado não é propriedade privada de quem quer que seja, nem só no exercício da atividade econômica, mas o Estado em si mesmo. Por isso que a estabilidade é importante para que as pessoas não se sintam dono e obriguem os trabalhadores a trabalhar para a pessoa do governante e não para o Estado, e o concurso público é outra forma de garantir que nós tenhamos isenção e recrutando os melhores. Olha, eu quero dizer para os senhores que daria para fazer 3 programas aqui essa noite com vocês. Muito obrigado mesmo. 10 segundos para se despedir, por favor. Obrigado, viu, Fábio? Obrigado pela oportunidade, sucesso para o programa, parabéns, e um rico debate, e obrigado pelos colegas aqui também. César. Obrigado também, estamos sempre à disposição, acho que são temas que transmitem saber, e aí os saberes são plurais, e através dos saberes plurais que nós aprendemos. É um prazer estar aqui, estou disponível, espero que pelo menos tenha sido produtivo para as pessoas do outro lado que estão vendo. Foi muito bom ouvi-los. Eu pude aqui tirar minhas dúvidas e tudo. Imagino que o povo também ficou muito feliz. Agradeço também a você que esteve em casa conosco até agora. Esse programa pode ser revisto tanto na madrugada do sábado para o domingo, quanto nas nossas redes sociais. Entre, assista e reveja quantas vezes quiser. Um grande abraço a todos, boa noite, até quinta-feira, se Deus quiser, aqui no Além da Notícia.